Vamos nessa então, pessoal, vamos chegando aí com mais uma aula e nessa aula de agora a gente vai falar sobre os mini disjuntores. Então observe aí, chegando na tua tela, a imagem de alguns modelos, de algumas marcas e alguns modelos de disjuntores. Então observe aí que existe várias marcas, vários fabricantes. Pessoal, os mini disjuntores, eles também podem ser chamados de disjuntores, ok? Não tem problema nenhum. Agora, qual é a função dos disjuntores? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse detalhe, porque tem gente que acha que a função do disjuntor é proteger equipamentos, e não é, gente. A função do disjuntor é somente proteger os circuitos. E quando eu falo para vocês na proteção de circuito, na verdade eu estou querendo dizer que a função do disjuntor é proteger os cabos e os fios, ok, pessoal? É isso mesmo. Agora, proteger contra o quê? Proteger contra curto-circuito e sobrecarga, ok, gente? Pode acreditar, pessoal, curto-circuito e sobrecarga, ele pode ocasionar incêndios com proporções gigantescas, conforme você está observando aí nessa imagem. Essa imagem, pessoal, é uma imagem real e esse incêndio foi provocado por um curto-circuito, ok? Isso foi comprovado através de perícia do Corpo de Bombeiro. Então, é muito importante a gente instalar os disjuntores nos circuitos elétricos para a gente evitar esse tipo de situação. Outro detalhe que eu quero falar para vocês, pessoal, bem importante, é sobre os polos dos disjuntores. É importante por quê? Porque a partir do momento que a gente sabe diferenciar o polo dos disjuntores, a gente vai saber utilizar o disjuntor de forma correta de acordo com a tensão elétrica de cada circuito. Como por exemplo, observe aí, ó. Essas partes que vocês estão vendo aqui meia quadradinha, pessoal, é o polo desse disjuntor. Na verdade, esse disjuntor ele tem dois polos e é nesses locais onde a gente vai inserir a ponta dos cabos decapado para a gente ligar os cabos no disjuntor, ok? Um outro detalhe bem simples e bem importante você vai observar nesses três disjuntores, na verdade. Então, observe que da esquerda para a direita, nós temos aí um disjuntor com um único polo. Observe que tem uma entrada e uma saída. Então, esse disjuntor a gente pode chamar de disjuntor monopolar. Pode chamar também de unipolar, ok, pessoal? Já o disjuntor do meio, observe que tem duas entradas e duas saídas. Esse disjuntor a gente pode chamar de bipolar. E já o último disjuntor, o da direita, observe com três entradas e três saídas. No caso, ele tem três polos. Então, a gente pode chamar esse disjuntor de disjuntor tripolar. Tranquilo até aí, pessoal? Deu para entender? Beleza, então vamos nessa, vamos seguindo. Corrente nominal dos disjuntores. Isso é bem importante também de observar. E você vai já aprender. Observe comigo, pessoal. Chegando aí na tela de vocês, mais três modelos de disjuntor. E mais uma vez nós temos aí da esquerda para a direita um disjuntor monopolar, um disjuntor bipolar e um disjuntor tripolar. Agora observe o seguinte, pessoal, no disjuntor do lado esquerdo, ó. Tá vendo esse número 20 aqui, ó? Esse número 20 é a corrente nominal desse disjuntor. Assim como no disjuntor do meio, observe esse número 50. Esse 50 é a corrente nominal desse disjuntor. E no disjuntor, no último disjuntor, observe aqui, ó, 40. Esse número 40 significa a corrente nominal desse disjuntor. Agora, o que é a corrente nominal? Pessoal, a corrente nominal é o que o disjuntor normalmente, ou seja, em operação normal, em funcionamento normal, vai suportar passando através dos seus contatos internos. Observe aqui, ó, os contatos internos do disjuntor. Agora, como o disjuntor faz para proteger o circuito? Desligando, simplesmente desligando o circuito. Eu falei ainda há pouco para vocês que a função do disjuntor é proteger somente o circuito, ou seja, os cabos e os fios, mas indiretamente ele acaba protegendo algum equipamento que esteja ligado a esse circuito, mas de forma indireta, ok, pessoal? Tranquilo até aí? Beleza. Um outro detalhe bem importante, falei também que o disjuntor ele protege o circuito contra sobrecarga e curto-circuito. Observe aqui um detalhe, pessoal. Observe aqui, ó. Vocês estão vendo essa bobinazinha aqui, ó? Essa bobina, na verdade, é a parte responsável por fazer o disjuntor desarmar em caso de curto-circuito. É isso mesmo. No caso de um curto-circuito, essa bobina ela se transforma no ímã, que vai fazer movimentar esse mecanismo aqui, fazendo com que esse disjuntor desligue, ok, pessoal? Já a parte que protege contra sobrecarga, observe que são esses dois bimetálicos aqui, ok, pessoal? A partir do momento que acontece uma sobrecarga, esses bimetálicos eles vão se deformar por causa da temperatura e aí também vão fazer com que esse mecanismo aqui desarme
ou disjuntor. E é exatamente por isso também que esses tipos de disjuntores eles podem ser chamados de disjuntor termomagnéticos, ok? Por quê? Porque ele desarma por situações térmicas causadas pela sobrecarga e também por situações magnéticas causadas pelo curto-circuito. Tranquilo até aí, pessoal? Então é exatamente por isso que ele pode ser, ele também, na verdade, é chamado de disjuntor termomagnético. Agora que você já sabe, vamos voltar de novo lá para aqueles 3 modelos de disjuntores. Pessoal, agora que você já sabe o que é e como identificar a corrente nominal dos disjuntores, eu quero falar um outro detalhe bem importante e também relacionado com a corrente elétrica. Na verdade, eu quero mostrar para vocês a corrente de curto-circuito de cada disjuntor. Observe aqui no primeiro disjuntor, pessoal, olha só. Tá vendo aqui, ó? 3.000 ampere. O que é isso? É o valor da corrente de curto-circuito desse disjuntor. E o que é a corrente de curto-circuito do disjuntor? Essa corrente de curto-circuito, pessoal, é o máximo da corrente elétrica que esse disjuntor suporta antes de danificar, ou seja, antes de esculhambar, ok? Então, cada disjuntor desse, ele tem a sua corrente de curto-circuito. Observa o disjuntor do meio, ó. Tá vendo aqui, ó, 3.000 não tem a unidade da corrente elétrica ao lado, mas observa que a gente tem que interpretar como o valor da corrente de curto-circuito desse disjuntor, ok? Observe agora o disjuntor do lado direito, o último disjuntor. Não tem nenhuma referência aqui na frente da corrente de curto-circuito desse disjuntor, mas pode vir dessa forma aqui, ó. Observe, ó. 3Ka, ok? 3Ka é a mesma coisa que 3.000 ampere. Observe que nós temos a letra A, que é a unidade da corrente elétrica, conforme a gente já aprendeu em aulas anteriores, e a letra K na frente da unidade significa que é um valor a partir de 1.000, ok? Então, 3Ka significa 3.000 ampere. Na verdade, isso aqui, pessoal, significa 3 kA, que é a mesma coisa que 3.000 ampere. Bacana até aí, pessoal? Tranquilo? Isso é muito importante vocês saberem identificar esses 2 valores de corrente elétrica de cada disjuntor. No caso, a corrente de curto-circuito e a corrente nominal do disjuntor, beleza? Então, agora que você já sabe, na verdade eu já ia esquecendo, pessoal, todos esses mini disjuntores aqui, eles são, independente do fabricante, eles são fabricados conforme a NBR NM 60898, ok, pessoal? NBR NM 60898. Observe o último disjuntor lá também, bem aqui embaixo, observe que tem a mesma referência, ok? Isso aí é só para vocês ficarem sabendo. Bacana até aí? Beleza, então, vamos nessa. Vamos seguindo. Curva de disparo dos disjuntores. Isso também é muito importante. E você vai já aprender como é que funciona isso aí e como identificar. Vamos nessa. Mais uma vez, trazendo aí na tua tela 2 disjuntores. Pessoal, observe que a corrente nominal desses disjuntores é a mesma. Ou seja, olha só o disjuntor do lado esquerdo. Pessoal, corrente nominal 10 amperes. Disjuntor do lado direito. Corrente nominal, 10 amperes também. Mas observe um detalhe bem do lado do valor da corrente elétrica do disjuntor. Ó. Letra B, ok? Então é o disjuntor B10, podemos dizer assim. Observe agora o disjuntor do lado esquerdo. C10, ok? Então observe que a corrente nominal é a mesma, mas as letras são diferentes. Por que são diferentes? Porque a curva de disparo de cada um deles é diferente, pessoal. Isso é o que nós chamamos de curva B, curva C e curva D. Cada uma delas tem as suas características e é justamente isso que nós vamos entender a partir de agora. Vamos nessa. Observe o seguinte, pessoal, disjuntor curva B. Qual é a característica do disjuntor curva B? A característica é que ele atua em correntes de curto-circuito entre 3 e 5 vezes a corrente nominal. É isso mesmo, pessoal. Observe esse detalhe aqui, ó. Ele atua em corrente de curto-circuito entre 3 e 5 vezes a corrente nominal. Para você entender melhor, estou trazendo aí para vocês um exemplo bem simples, você vai já entender. Observe também um disjuntor chegando aí. Ó. Observe, é um disjuntor com corrente nominal de 10 amperes e, é claro, curva B. É um disjuntor bipolar. Observe o detalhe, pessoal. Como essa classe de disjuntor atua em uma corrente de curto-circuito que vai de 3 a 5 vezes nominal, e a corrente nominal desse disjuntor é 10 amperes, então 3 vezes a corrente nominal é 3 vezes 10, que é igual a 30 amperes. 5 vezes a corrente nominal é 5 vezes 10, que é igual a 50 amperes. Então, ao ocorrer um curto-circuito,
esse disjuntor ele já vai começar a atuar, ou seja, desligar, com uma corrente elétrica de 30 a 50 amperes. Ok, pessoal? Tranquilo? Eu vou fazer o seguinte, vou trazer para vocês aí um gráfico, observe. Esse gráfico é o gráfico da curva de disparo dos disjuntores. Então, observe aqui, pessoal, olha só. Essa faixa rosa é a faixa onde o disjuntor curva B entende que é um curto-circuito, ok? Observe aqui embaixo, ó, que de 3 a 5 vezes a corrente nominal, o disjuntor curva B entende que é um curto-circuito. Um pouquinho aqui mais para cima, pessoal, nessa faixa curvada, é onde o disjuntor vai entender que é uma sobrecarga. Então, vamos observar um detalhe bem legal aqui, pessoal, olha só. Entre 3 e 5 vezes a corrente nominal, vamos pegar 4 vezes aqui, ó, bem no meio. Subindo aqui um pouquinho, pessoal, a partir do momento que chegou nessa base, já que a gente tá falando do disjuntor curva B, tocou aqui a base, ó, a gente já cai um pouquinho para a esquerda. Observe que a gente já chega na parte do tempo de atuação. Então observa que aqui nessa parte o tempo de atuação vai da ordem dos centésimos de segundo. Então isso significa que o disjuntor curva B em uma corrente de curto-circuito de 3 a 5 vezes a corrente nominal vai desarmar bem rápido, ok? Beleza até aí, pessoal? Deu para todo mundo entender? Bacana então. Outro detalhe bem importante, pessoal, em uma corrente de curto-circuito de 3 a 5 vezes a corrente nominal, o disjuntor curva C iria atuar? Iria atuar sim, pessoal, mas ele iria demorar um pouco. Demorar por quê? Porque uma corrente de curto-circuito de 3 a 5 vezes a corrente nominal, o disjuntor curva C vai entender que é uma sobrecarga. Olha só, observe, vamos pegar aqui, ó, 4 vezes a corrente nominal. Então vamos subindo. Olha só, como eu não estou me referindo ao disjuntor curva B, eu vou subir aqui direto, ó. Ok? E observa onde é que eu vou tocar, pessoal, nessa parte aqui, ó, aqui de cima, nessa faixa curvada que se refere à sobrecarga. Então nessa parte, ó, chegou aqui, ó, tocou a faixa da sobrecarga, eu já caio para a esquerda. Nessa parte aqui, pessoal, o disjuntor curva C está entendendo que é uma sobrecarga. Por isso, observe aqui, ó, ele vai demorar um pouco mais de 1 segundo, ou seja, praticamente 2 segundos para desarmar. Tudo isso pelo fato do disjuntor curva C entender que uma corrente de 3 a 5 vezes a corrente nominal é uma sobrecarga e não um curto-circuito. Deu para entender isso aí, pessoal? Tranquilo? Então é muito importante a gente aplicar a classe de disjuntores de forma correta em cada circuito. Beleza? Tranquilo? Ok. Então vamos nessa. Vamos voltar aí e agora a gente vai mostrar para vocês a característica do disjuntor curva C. Vamos lá. Os disjuntores curva C, eles atuam em corrente de curto-circuito entre 5 e 10 vezes a corrente nominal. 5 e 10 vezes a corrente nominal. Então vamos nessa, pessoal, é o mesmo raciocínio. Olha só, trazendo um outro disjuntor para a gente ver um outro exemplo. Então é um disjuntor de 10 amperes de novo, corrente nominal de 10 amperes e, é claro, curva C. Então vamos nessa. 5 vezes a corrente nominal, 5 vezes 10, que é igual a 50 amperes. 10 vezes a corrente nominal, 10 vezes 10, que é igual a 100 amperes. Então, essa classe de disjuntores ele vai começar a atuar em corrente de curto-circuito de 5 a 10 vezes a corrente nominal. Vamos fazer o seguinte, vamos de novo lá para o nosso gráfico, pessoal. Agora dessa vez, ó, na faixa do disjuntor curva C. Observe aqui embaixo, ó, de 5 a 10 vezes a corrente nominal. Observe, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó, 10 vezes a corrente nominal, subindo um pouquinho, ó. Tocou aqui na base da faixa do disjuntor curva C, a gente já cai para a esquerda. Ó. Como a gente está se referindo ao disjuntor curva C, tocou aqui na base, a gente já cai para a esquerda. Ó. Observe que, mais uma vez, ele vai disparar na ordem dos centésimos de segundo. Então, bem rápido, mais uma vez, ok? Pessoal, se eu colocar um disjuntor curva B em um circuito onde eu devo colocar o curva C, o disjuntor curva B vai desarmar? Vai sim, pessoal. Ele desarma porque o disjuntor curva B, ele também enxerga que corrente de curto-circuito de 5 a 10 vezes a corrente nominal é também um curto-circuito. Só que o detalhe é o seguinte, o disjuntor curva B é instalado em um circuito onde deveríamos utilizar o curva C, ele vai desarmar muito mais rápido, ou seja, por qualquer besteira ele vai estar desarmando, ok? Então é por isso a gente atentar para a aplicação da curva de disparo do disjuntor conforme o circuito correto. Bacana até aí, gente? Beleza? Mas ele atua assim, tá?
tranquilo, sem problema nenhum, beleza? Então agora que vocês já entenderam, vamos seguindo e dessa vez falando do disjuntor curva D. Pessoal, o raciocínio é o mesmo mais uma vez, olha só. O disjuntor curva D, ele atua em corrente de curto-circuito entre 10 e 20 vezes a corrente nominal. Observe que no nosso exemplo, mais uma vez, é um disjuntor aí, dessa vez tripolar, de 10 amperes. Eu escolhi sempre de 10 amperes a corrente nominal para facilitar aqui o teu entendimento e o nosso cálculo, ok? É simplesmente por questão didática, mas a partir do momento que vocês entenderam, é só aplicar na situação real, nos valores reais, ok? Vamos nessa então, pessoal, trazendo mais uma vez aí o exemplo. Então, 10 vezes a corrente nominal é 10 vezes 10, que é igual a 100. 20 vezes a corrente nominal é 20 vezes 10, que é igual a 200, ok? Então, essa classe de disjuntor, ele começa a atuar em corrente de curto-circuito que vai de 100 a 200 amperes. Vamos lá, mais uma vez para o nosso gráfico. Olha só, dessa vez a gente está na área aqui do disjuntor curva D. Observe na faixa verde, ok? Observe aqui embaixo, ó, a área de atuação do disjuntor curva D vai de 10 a 20 vezes a corrente nominal. Vamos escolher aqui, ó, 12 vezes a corrente nominal. É bem aqui, pessoal, 12 vezes, ó, subindo, ó. Chegou aqui na base, ó, como a gente está se referindo ao disjuntor curva D, chegou aqui na base do disjuntor curva D, já cai para a esquerda, ó. Mais uma vez, o mesmo tempo de atuação do disjuntor curva B, C e D. Observe que essa faixa aqui de baixo, pessoal, é comum para todos esses disjuntores, para todas essas curvas de disparo, ok? É a mesma. Então, eles desarmam muito rápido a partir do momento que identifico que é um curto-circuito. Outro detalhe importante, eu posso utilizar um disjuntor curva C ou um disjuntor curva B em um circuito que, na verdade, eu deveria estar utilizando curva D. Pessoal, eu até posso. Até porque o disjuntor curva C e o curva B, ele também enxerga as correntes de curto-circuito de 10 a 20 vezes a corrente nominal como um curto-circuito. Só que o detalhe é o seguinte, pessoal, com essas correntes de curto-circuito, o disjuntor curva B iria desarmar por qualquer besteira, muito rápido mesmo, então iria causar transtorno. Já o disjuntor curva C, ele já não iria desarmar com tanta facilidade assim. Então o que eu digo para vocês? Em uma situação onde, a partir do momento que vocês escolheram de forma correta o disjuntor curva D para ser instalado em um determinado circuito e por algum motivo vocês não encontrarem à venda o disjuntor curva D, vocês podem utilizar o curva C, na pior das hipóteses, ok? Mas o curva B não é recomendável, por quê? Porque vai causar muitos transtornos, ok, pessoal? Então, agora que vocês já entenderam, a gente se despede por aqui e aí, pessoal, a gente se encontra na próxima aula. Valeu, gente! Grande abraço a todos!